Informações de todos os estilos para todos os públicos. É o Animamundi. A vigília pelos mortos no massacre do Carandiru. Roberto Alves Vieira. Júlio de Oliveira. José Pereira da Silva. Marcos Rodrigues de Melo. Marina Persson e João Miguel literalmente em casa no filme Canção da Volta. Sou eu que mando aqui nessa casa, porra! Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você quis matar? Eduardo chega em casa e descobre que a esposa, Júlia, tentou mais uma vez se matar. Ela abandona a família sem explicação, mas algum tempo depois está de volta. Nessas idas e vindas, o fantasma do suicídio está sempre lá. Esse é Canção da Volta, filme que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. É o primeiro longa-metragem de ficção do diretor Gustavo de Moura e também a primeira protagonista da cineasta, apresentadora e nossa amiga Marina Persson. O casal abriu o apartamento para a nossa reportagem e esse apartamento também está no filme, viu, como locação. Jura pra mim. Tem alguma coisa que eu não saiba? Canção da Volta trata aí dessas relações afetivas. Como é que foi pensar nesse roteiro? O principal é que a gente queria desde o começo é que o filme ele não fosse... ele é, na verdade, um momento na vida de um casal, né? Mostra, no fundo, a história de um cara que tá... um casal, mas sobretudo ele, o personagem dele, que é o ponto de vista da gente, a gente tá sempre com ele. Ele tá o tempo todo tentando controlar, entender, dominar, sacar coisas... E ele não consegue. Quanto mais ele tenta, quanto mais ele se desespera com isso, menos ele consegue de fato entender. E você, Edu? E o quê? O que você acha? Que eu sou maluca? Tem uma sensibilidade em tudo, né? Você que tá aí estreando como protagonista pode dizer, né? Para fazer a Júlia, para mim foi muito desafiador, né? Porque essa personagem não tem nada a ver comigo, assim, nem de jeito, nem de história de vida, nem de astral, né? A Júlia é essa figura opaca, que tem problemas de depressão, que já tentou suicídio algumas vezes, que é mãe de um adolescente e de uma criança. A característica dela é ela ser essa figura que você não consegue ver através dela, né? Grande parte do filme foi rodado aqui no apartamento de vocês, né? O apartamento ele ficou claustrofóbico, ele ficou escuro, ele ficou com um astral pesado, né? A gente já tem essa primeira cena do Edu entrando por essa porta, né? Mudou um pouco. Os quadros mudaram um pouquinho. Esse apartamento ele tem essa coisa curiosa que não é comum, que o elevador entra dentro de casa. Né, direto, não tem hall. Eu vou chamar para vocês verem. E a gente explora isso bastante no filme. Essa pintura aqui foi feita para o filme, pela Tatiana Blas, que é uma artista plástica super legal e que colaborou com a gente na arte do filme. Aí aqui é o nosso quarto. Aqui é um mural da Júlia, que é um mural lotado de coisa que ela faz, desenho, tudo que ali você meio que... Você saca um pouco da personalidade, talvez, daquela pessoa que está ausente, que ele está procurando no telefone que ele não está achando. A Júlia ligou para você hoje? Ela pediu para você levar a Maria na escola? E aí tá ali agora, aquela cortiça tá no corredor. Eu acho que a casa, em qualquer casamento, né, mais longo, a casa do casal vira um lugar ali que tem muitos elementos da vida a dois, porque é uma coisa construída junto, tem um pouco de cada, objetos, vontades, fantasmas. Então a casa, para mim, também era importante. No final das contas,
Acho que pra gente é legal, né? A gente fala assim, poxa, nossa casa já foi locação de um filme, isso vai ficar pra história. Daqui a muitos anos a gente pode falar, olha só, essa era a nossa casa. Se a gente não estiver mais morando aqui, enfim. Por que você quis se matar? Boa pergunta, Isabela. Explica pra ela. Explica pra Isabela. Por que você quis se matar? Durante 24 horas, o artista plástico Nuno Ramos reuniu atores, escritores, intelectuais e anônimos em uma vigília de protesto contra o esquecimento do massacre do Carandiru. Entre as 4 da tarde de ontem e 4 da tarde de hoje, Dia dos Mortos, os nomes dos 111 presos assassinados em 1992 na casa de detenção foram lidos, evocados. O manifesto foi transmitido ao vivo pela internet e em boletins durante a programação da TV Cultura. Antônio da Silva Souza, Valmir Marques dos Santos, Alex Rogério de Araújo, Walter Antunes Pereira. A atividade tem talvez mais a ver com a duração do que exatamente com o que a gente faz, né? Quer dizer, o que interessa é ficar 24 horas, é cumprir essa espécie de dia negativo, né? Lembrando dos caras e tal. Já está lendo os nomes, Helena? Eu comecei a ler agora. Adão Luiz de Aquino, Adelson Pereira de Araújo, Jesuíno Campos, João Carlos Rodrigues Vasques. A simples leitura dos nomes, né, é um mantra e parece que a gente está contando realmente toda a história. Roberto Aparecido Nogueira, Roberto Azevedo Silva. Eu sinto que a coisa do Carandiru realmente não foi embora. Essa espécie de corpo coletivo, né, ensanguentado, maltratado, que você não consegue nem individualizar, né? Rogério Piazza. Porque a vida, ela vale porque ela é única. E é o primeiro modo de fazer com que ela não valha nada é tornar ela um número. Então o 111, que é até um número particularmente interessante, porque ele é 1 mais 1 mais 1. Jarba Silveira da Rosa. Foi uma hora, então eu tô meio em transe ainda, assim, tipo, tô falando coisas assim, meio que quase como um mantra quando você repete. Mas acho que 1 hora repetindo, entra em transe, não entra? Não tem como. É assim, totalmente. Cláudio Nascimento da Silva. Você começa a falar os nomes, e daqui a pouco você começa a lembrar quem são eles, onde eles estavam, dentro daquela cela, e o que ferraram com a família de tanta gente. Então, assim, eu fiquei imaginando as crianças, fiquei imaginando a família de todo mundo. Enquanto eu falava, vinha um universo nas minhas costas. Eu acho importantíssima essa vigília, né? Estou trabalhando, mas estou daqui em conexão direta com isso. Sou um artista que teve uma proximidade com essa história porque... Você participou do filme. Nós não tratávamos isso exatamente, simplesmente como uma obra de ficção. A gente entendia que a gente estava usando da nossa arte para tocar numa ferida aberta do Brasil. Eu acho que a gente está aí questionando o valor da vida, né? Que está acima de qualquer discussão, posição política, opinião. Nós estamos falando da vida em si, da vida humana, né? O julgamento do Carandiru ter se tratado dessa maneira e as pessoas que são responsáveis por esse massacre não estarem pagando por esse erro nos deixa inseguros. E daqui a pouco, os melhores filmes de animação do mundo aqui no Brasil. Começou o Animamundi, que estava no Rio de Janeiro e chegou a São Paulo. A gente apresenta os destaques para vocês depois do intervalo.
começou o Animamundi, um dos principais festivais de animação do mundo. Já passou pelo Rio e agora traz a São Paulo mais de 400 filmes de 45 países. Cinemateca, Cine Belas Artes, Circuito SP Cine e 15 Céus. Exibição em todos esses locais. O Marcos Magalhães, um dos diretores do festival, está aqui com a gente. Vamos falar dos destaques e vamos celebrar mais um ano de festival, né? Porque pode ser um festival super badalado e que todo ano é uma luta, né? Para fazer, né? Esse é o 24º, né? Eu brinco assim, que se cada festival fosse uma imagem, a gente estaria fazendo 24 imagens, que a animação é 1 segundo. Então, a gente, na verdade, está completando, está comemorando 1 segundo de Animamundi com esse festival. Que maravilha! Viva 1 segundo de Animamundi! Bom, o Animamundi traz pra gente aí, e sempre trouxe, um leque variado de vários países do mundo, de técnicas diferentes, né? Trabalhos autorais também. É uma característica muito forte no festival. Vocês da curadoria, os fundadores, estão sempre prestando atenção no que está rolando no mundo e trazem essa diversidade pra gente. Tem que ter diversidade no Animamundi, né? A ideia desde o início foi essa, era trazer tudo que estava acontecendo no mundo, as coisas mais diferentes, mais novas, mais inovadoras, trazer tudo para o Brasil para a gente digerir e depois conseguir criar a animação brasileira, como aconteceu depois desse tempo todo, né? Pois é, e tem resultados. A gente começa a ver algumas imagens de alguns dos filmes que estão no Animamundi. Esse, por exemplo, olha só, esse é francês, né? Esse filme representa assim, uma parte muito importante assim, do universo da animação, que são as escolas de animação. E a França tem, hoje em dia, as melhores escolas. Essa é a SMA, a École Supérieure de Métiers et Arts, e eles fazem muitos filmes assim, sofisticados, usando 3D, né, computação gráfica. É uma escola de animação importante que a gente tem que prestar atenção e até por isso a gente vai deixar você em casa curtir mais um pouco. Muito bem. Bom, a gente você falou de uma escola de animação e a gente tem aí técnicas diferentes também, né? A gente consegue ver técnicas diferentes também. E tudo numa mesma sessão, né? Porque numa sessão, quantos curtas tem numa sessão, basicamente? Pode ter de 6 até 12 curtas, né? Dependendo da duração de cada um. Entendi. Então, aí vocês agrupam esses curtas a partir de que olhar? De ser uma sessão diversificada, que tenha filmes de países diferentes, com temas diferentes, mas criando, dentro da sessão tem um arco dramático, assim, né? Tem uma hora que a gente pode colocar aquele filme mais pesado, mais longo e contrabalançar com um filme curto, leve. Porque tem uma formulinha aí. Tem uma sabedoria aí nessa curadoria que a gente faz há tanto tempo. Né? Não é uma fórmula, mas é uma sabedoria, é melhor. Vamos ver mais um dos destaques do Animamundi. Uau, é duro ser cartunista no mundo de hoje, hein? Pois é. E esse filme fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouco sobre esses limites, né? A liberdade de expressão, né? Essa intolerância, a obrigação de ser politicamente correto, que dificulta muito o trabalho dos cartunistas. Tem um pouco por aí, né? E eu acho que é uma discussão também na animação e para os desenhistas é uma discussão importante, né? É muito importante mesmo, porque a animação é uma linguagem que pode falar de todos os assuntos e nem sempre
quem está sendo criticado ali vai entender. Isso aconteceu muito, assim, tem épocas assim que houve ditaduras ou regimes totalitários e os animadores conseguiam se safar fazendo filmes artísticos que a censura não entendia, mas o público entendia. O que é essa comunicação, que é a comunicação essencial. A gente tem no Animamundi mais curtas, mais de 90%, né, da programação é composta de curtas, mas a gente também tem longas, como um longa que é a Tartaruga Vermelha, né, que é um longa que tem aí já um histórico. O autor desse filme, ele teve presente desde o primeiro Animamundi, com curta de revelação dele, que é O Monge e o Peixe. Depois ele fez um outro filme que concorreu ao Oscar, Father and Daughter. Esses filmes belíssimos e todo mundo estava aguardando ansioso o primeiro longa dele, né? Então, esse longa, ele teve assim, o privilégio de fazer em coprodução com o Estúdio Ghibli, do Japão, do Miyazaki, que é um estúdio super respeitado, muito difícil para um ocidental ter acesso. Ele foi convidado a dirigir esse filme lá dentro. E esse é o primeiro longa dele? É o primeiro longa. É o primeiro longa. Porque o Festival Animamundi, ele é de curtas, porque o curta é o grande celeiro, assim, é o grande laboratório, onde se criam novas tendências e tal. Mas o mercado expandiu tanto que a gente tem uma produção muito grande de longas. Então, a gente tem há algum tempo uma competição de longas também, que tem, né, filmes bacanas feito esse. Pois é. Agora, são filmes que você acha... Bom, a informação que você tem, é um filme que vai entrar em cartaz no Brasil? Vai entrar em cartaz? Já tem distribuição brasileira. É uma boa notícia, né? É sinal que o mercado também aqui tem público para animação no Brasil. Isso é muito importante, porque houve casos já de filmes que conseguiram chegar ao mercado brasileiro, mas foram lançados como se fossem curtas para criança, né? Seguindo a tradição Disney, né? Mas nem todo filme de animação é para criança. Tem uns que são proibidos para criança. Inclusive. Mas tem um público fiel, assim, que realmente existe um público para esse tipo de filme que as distribuidoras estão começando a saber lidar com isso. Bom, a gente tem um outro destaque aqui que é de um realizador polonês, Signum, né? O nome do curta. A gente tem só um trechinho dele aí. E aí é um realizador que já faz isso faz tempo, né? Ele tem quase 90 anos. Ele vai fazer 90 anos em fevereiro de 2017. E ele fez esse filme, assim, um trabalho incrível. Ele foi para uma caverna lá em Portugal, onde ele reproduziu principais pinturas pré-históricas da Europa. E são pinturas que têm animação, que o artista pré-histórico já fez uma tentativa de reproduzir o movimento, né? Então, ele pegando os próprios desenhos e botando em sequência, ele conseguiu construir uma animação. Pois é, e aí ajuda a contar a história da animação pra gente, pois né? Como você falou, o autor é uma lenda da animação. Ele na Polônia, lá durante o regime comunista, nos anos 60, ele fez clássicos assim, que estão nas cinematecas e que são fantásticos. E foi uma surpresa ver que ele estava inativa, né? Que tinha feito esse filme belíssimo, que não é para qualquer um fazer, não, imagina. Não é mesmo. Uma pessoa de quase 90. Pois é. Você falou de um realizador que está aí faz muito tempo e que é alguém que todo mundo olha, mas a gente tem muitas novidades no Animamundi e vocês vão ver por essas imagens aí de um filme que se chama Pearl, do Patrick Osborne, isso, né? Esse filme é um filme, na verdade, para a gente ver numa plataforma de 360. Então, é por isso que você está vendo a imagem como você está vendo aí em casa, né? Aqui a gente está vendo todo o cenário, né? Que se a gente puder montar e fazer o 360, é o interior de um carro. Que conta a história aí desse guitarrista que viaja aí com a filha pelos Estados Unidos nesse carro e a gente vai acompanhando eles dois e fases da vida e etapas da vida deles. Agora, essa técnica, essa possibilidade do 360 para animação é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Está muito forte isso. Inclusive tem uma exibição durante o festival, né, no Anima Fórum, que é o encontro profissional,
a gente vai ter os óculos de realidade virtual, então você pode sentar no banco ali do carona desse carro e assistir o filme todo participando da história. Então a visão é a partir do banco carona do carro. Você fica ali e você está viajando junto com o guitarrista lá e vendo a filha crescer e você faz a viagem junto com eles. E você pode escolher a todo momento para onde você quer olhar, qual é a parte da história que te interessa mais. Você pode até sair do carro, porque tem um teto solar, você pode ver o cenário todo. Pode ver o céu ali. É uma experiência fantástica, dá para ver o filme centenas de vezes e cada vez ver um filme diferente. E você vai ter essa discussão no fórum, né? Essa discussão da possibilidade do cinema imersivo e de 360 dentro da animação, né? Com um convidado, né? O Cassidy Curtis, que é um animador, inclusive o primeiro filme dele participou de uma coletânea que era o melhor do Animamundi, que a gente editava em DVD, e ele trabalhou no Shrek, nos filmes aí da DreamWorks, e agora ele está na Google supervisionando esse projeto que é o Google Spotlight Stories, que está fazendo vários filmes em 360 com animadores consagrados. Pronto, eu tenho só mais 30 segundos porque eu queria falar o seguinte, dos brasileiros que estão no Animamundi. Tem muita animação brasileira, a gente acabou não mostrando nenhuma aqui e a gente vai mostrar, na verdade, de um animador que vai mostrar o trabalho dele todo ali no Animamundi, vários filmes no Animamundi e você está vendo imagens aí do dossiê Rebordosa, que eu adoro. E a gente tem uma presença muito grande dos brasileiros no Animamundi, né? A animação brasileira, felizmente, né, ela tem sido a maior participação no festival, esse era o objetivo do festival, então missão cumprida. Esse filme é do César Cabral, ele vai estar conversando com todo mundo no festival também, né? Sim. E a gente vai ter também uma primeira exibição do Peixonauta, o filme da TV Pinguim, né, que também é uma marca já, né, da animação brasileira. Então, mais uma razão para a gente se comemorar. Muito bem. Então é isso aí, você entra no site, acompanha a programação, tem muito filme para ver, a gente deu algumas dicas, alguns destaques para vocês, a gente vai estar de olho. Muito obrigada pela presença e parabéns por mais um ano de Animamundi. Obrigado, esperando todo mundo lá. Valeu. Bom, em algum momento da sua infância, você deve ter lido O Patinho Feio, não? A Pequena Sereia? O Soldadinho de Chumbo? São contos de fada que têm em comum o mesmo autor, o dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele morreu em 1875 e é um verdadeiro herói nacional no país. Por isso, finalmente, ele vai ganhar um museu em Odense, a cidade natal dele. Atenção, cinéfilos, ou você que perdeu a mostra inteira. Se você não conseguiu ver os filmes que gostaria na mostra de cinema de São Paulo, estou falando, tá? O festival terminou hoje, mas anunciou os filmes da tradicional repescagem, que dura mais uma semana. São pelo menos 4 sessões por dia no Sesc. Você vai ver alguns dos principais destaques da mostra, como os filmes dos diretores homenageados, o italiano Marco Bellocchio, o holandês Paul Verhoeven e o americano William Friedkin, que fez, por exemplo, Operação França, que você está vendo aí. O site mostra.org tem a programação completa. The payoff. Na sexta-feira, a TV Cultura transmite o Teleton, a programação especial para arrecadar fundos para a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. A maratona do Teleton começa às 11 da noite, por isso não esqueça, o Metrópolis na sexta vai mais cedo para a alegria de muita gente. Às 10 da noite, logo depois do Jornal da Cultura. Um projeto que envolve dança e imagens projetadas em terceira dimensão encerra o Metrópolis de hoje. Em Levitation, um bailarino dança como se fosse uma marionete e, graças às projeções, parece desafiar a gravidade. Dá uma assistida e tente descobrir se ele está de pé ou de ponta cabeça. E a gente volta amanhã, às 11 da noite. Tchau, tchau.